Na sequência, o presidente Bolsonaro foi questionado sobre a portaria do Ministério da Justiça que permite a proibição de entrada no país e a deportação sumária de estrangeiros suspeitos de crimes graves. A resposta do presidente causou indignação em entidades que representam os jornalistas. Bolsonaro disse que o caso do jornalista Glenn Greenwald, que publicou as mensagens, não se encaixa nessa portaria, mas que ele pode ser preso no Brasil. Lembra que quando o Moro falou comigo, né? Ele tem carta branca, eu teria feito um decreto, até uma medida para ele. Tem que mandar para fora, ver quem não presta, tem que mandar embora. Tem nada a ver com o caso Cigrinho, não sei o que, nada a ver com o caso dele. Tanto é que não se encaixa na portaria o crime que ele está cometendo. Até porque ele é casado com outro homem. Vocês estão ouvindo, né? E tem meninos adotados no Brasil. Tá certo? Malandro, para evitar um problema desse, né, casa com outro malandro, ou não casa, ou adota criança no Brasil. É esse o problema que nós temos. Ele não vai embora, o Glenn pode ficar tranquilo. Talvez ele pegue uma cana aqui no Brasil, não vai pegar lá fora, não. O jornalista Glenn Greenwald criticou numa rede social o presidente Bolsonaro por insinuar que ele se casou com o hoje deputado do PSOL, Davis de Miranda, e adotou 2 filhos brasileiros com o objetivo de evitar a lei de deportação. O jornalista chamou a atenção para o fato de ter se casado há 14 anos quando era advogado, antes, portanto, de se tornar jornalista. E disse que o presidente acha que ele tem o poder de prever o futuro. Eu já vou explicar por que eu estou tocando essa matéria. Passou a publicar em 9 de junho, com diálogos atribuídos ao então juiz Sérgio Moro e a procuradores da Lava Jato. Greenwald afirmou, abre aspas, ao contrário dos desejos de Bolsonaro, ele não é ainda um ditador, fecha aspas. Só um minutinho, e pessoal. que ele não tem o poder de prender pessoas, porque ainda existem tribunais em funcionamento. E que para prender alguém tem que apresentar provas para um tribunal. Essa evidência não existe, disse o jornalista. A Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, publicou em rede social que, ao ameaçar de prisão um jornalista que publica informações... Tá bom, senão vou entediar demais vocês. Bom dia, pessoal, boa tarde, na verdade. Agradeço a presença de todos vocês e hoje nós temos que comemorar. Eu acho que nós temos que comemorar. Eu reproduzi essa matéria de ontem à noite do Jornal Nacional, porque todos sabemos que a Globo está contra o Glenn Greenwald, o Intercept está vem defendendo furiosamente o Sérgio Moro. Muito bem. O que o Bolsonaro está conseguindo? A ameaça que o Bolsonaro fez a Glenn Greenwald é talvez uma das melhores notícias que nós tivemos nesses últimos dias, sendo superada apenas pela notícia de que foram encontrados os autores do vazamento e foi encontrado todo o material que Glenn Greenwald dispõe para colocar à luz do dia. Eu expliquei que isso é muito bom. Por quê? Porque agora tudo que o Intercept divulgar, tudo que a Vaza Jato divulgar, pode ser periciado pelas autoridades e confirmado que o material é legítimo. E agora, a desculpinha do Sérgio Moro, do Dallagnol e Companhia Limitada, os envolvidos nesse escândalo, de que o material não tem como checar, pode ser adulterado, essa desculpinha, ó, voou. Tá bom? Moro e Dallagnol, e antagonista, e Terça Livre, todos os picaretas, os capangas, os envolvidos, os protagonistas que afundaram o Brasil para que pudessem dar palestras milionárias e ganhar fama e fortuna, porque essa gente, para ganhar fama, fortuna, como eles mesmos dizem, eles afundaram o Brasil, criaram uma das maiores crises da economia brasileira em toda a história. O PIB, quando eles começaram a bombardear as empreiteiras, eles bombardearam todo o setor da construção pesada no Brasil, que respondia por 3% do PIB, e foi essa a queda do PIB em 2015. Essa gente afundou o Brasil. Tudo que o nosso país está passando, ele deve.
exclusivamente à Lava Jato. O que aconteceu depois deve a Aécio Neves, deve ao MBL, deve a grande parte da imprensa, Globo na frente, tá? Mas, minha gente, quem começou toda essa desgraça foi Moro, Dallagnol e Companhia Limitada. E eles vão pagar por isso nas barras da lei. Não vai ser de outra forma. E isso já está acontecendo. E eu vou explicar a grande colaboração que o Bolsonaro deu para que isso aconteça. Porém, eu peço 30 segundos a você para dar o meu recado. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que não está inscrito no canal, que se inscreva, por favor, curta, compartilhe principalmente o vídeo e acione o sininho das notificações. Tem muita gente que diz, olha, eu não fui avisado ontem ou anteontem da live. Acione o sininho das notificações e ponha todos os vídeos, tal, ali no sininho das notificações, que você vai ser avisado da live assim que eu entrar no ar, apesar que é todo dia ao meio-dia e entre 7 e 8 da noite, tem um vídeo gravado sempre, geralmente durante a semana, fim de semana, a gente descansa um pouco, faz só a live, tá? E, se puder, torne-se membro, pessoal, do canal, que assim você nos ajuda, a gente precisa de recursos para tocar esse barco aí, porque nós vamos ter 3 anos e meio de guerra insana contra o fascismo no Brasil. E gente como eu, como o Greenwald e como tantos outros aí, estamos lutando para tirar o Brasil desse buraco. Vamos lá. Eu acho que uma matéria muito significativa do Globo, uma das matérias da grande imprensa muito significativas, foi a de que foi reproduzindo algumas falas muito diretas do Glenn. Ele é um sujeito cirúrgico, é um grande jornalista, é um homem de uma inteligência... como disse o New York Times, ele e o David Miranda, o casal gay que está bombardeando a extrema-direita brasileira, disse o The New York Times. E é verdade, o que um monte de machões aí não conseguiram, um casal gay está conseguindo de uma forma espetacular. E essa fala do Glenn, reproduzida pelo Globo, ele não é ainda um ditador, não é? Após o Bolsonaro querer dizer que vai prender, como se ele pudesse, à luz do Estado de Direito, evidentemente, que ele pode comandar armações e contar com o poder, com a interferência do Moro no judiciário brasileiro. Mas ele, como presidente diretamente, não tem como fazer isso. E também o Glenn comenta exatamente no Globo, na Veja agora, uma matéria da Veja, em tom de ampla reprovação, que o Bolsonaro não tem poder de ordenar prisão. Quem tem chefe de Estado que tem poder de ordenar prisão é ditador. O cara governa o Brasil, ele não prende pessoas, né? Mas a que mais me agradou, que inclusive nós publicamos no blog e que está bombando, é uma resposta seca, pura e simples do Greenwald, que eu acho que mata a charada. Ele mata a charada, não, ele foi a melhor resposta que ele podia ter dado, que é a seguinte, direta: nós não temos medo. Ponto. Essa é a resposta do Greenwald. E não tem mesmo. Gente, eu canso de dizer, o Greenwald enfrentou o governo dos Estados Unidos, enfrentou a CIA, enfrentou a NSA, enfrentou o FBI, enfrentou o Departamento de Estado, enfrentou a máquina capitalista mais feroz da face da Terra, não é? E denunciou a todos os norte-americanos que eles eram espionados, aquilo que todos eles imaginavam, né? Sempre se disse a boca pequena, isso no mundo inteiro, não é? Mas principalmente os americanos diziam muito isso, que todos nós somos espionados, e aí vem um jornalista e
ele põe para fora e todo mundo fica sabendo que é verdade. Realmente, todos nós somos espionados, e não só nós. E o Greno, só licença de vocês, o que ele descobriu é que os Estados Unidos espionavam mais os seus cidadãos do que outros países, né? Então, é esse homem que eles estão enfrentando, eles ainda não entenderam o que é que está acontecendo, tá? Então, aquilo que o Bolsonaro fez, gente, tomou uma dimensão que primeiro que ele obrigou, tá? Por que o Jornal Nacional fez essa matéria em tom de indignação e deixando o Bolsonaro muito mal na fita? O Jornal Nacional fez isso porque eu experimentei isso quando aconteceu o meu problema lá com o Sérgio Moro, que ele mandou me prender e tal. Eu comecei a ver Reinaldo Azevedo, Noblar, que me bloqueou, que brigou comigo pelo Twitter, um monte de jornalistas, aí tirando dois idiotas, dois cretinos, que para mim nunca foram e nunca vão ser jornalistas, que é Eliane Cantanhede, Augusto Nunes e Diogo Mainardi, né? Foram esses que ficaram contra mim e a favor do Moro mandar prender um jornalista por publicar uma reportagem. Tirando eles, todos, até o Jornal Nacional deu matérias positivas a meu respeito. Assim, ele deu uma matéria, por exemplo, olha, pela primeira vez o Sérgio Moro teve que se declarar suspeito para investigar o Eduardo Guimarães, porque jornalista que se preza, gente, não pode, em hipótese alguma, condescender com um atentado, com uma caçada ao jornalismo, como a que o Bolsonaro está fazendo, né? Então, o Bolsonaro, ele tirou a máscara diante do mundo, isso está repercutindo muito. Tem uma matéria do Washington Post, eu não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver, olha que pena, eu esqueci de colocar essa matéria aqui. Washington Post detonando o Bolsonaro, vai ser um escândalo na imprensa internacional, mas olhem só, não é só na imprensa internacional, ministros do STF, essa matéria, ela é da Folha de São Paulo, ficaram indignados e já disseram claramente, né, criticaram as declarações de Bolsonaro e disseram que ela remete aos tempos da ditadura militar. Eles lembraram que, embora um presidente tenha muitos poderes, segundo a Constituição, não há nenhum lastro que permita um presidente influenciar ou determinar a prisão de alguém. Então, quer dizer, tudo isso acontece nas vésperas do que vocês... Eu vou falar agora sobre o mês de agosto, mas antes... tá aqui, o Washington Post. Presidente do Brasil levanta prisão como possibilidade para Greenwald. E aí a matéria diz em tom de estupefação. É o The Washington Post, gente, pelo amor de Deus, todo mundo conhece esse jornal. Primeiro que ele é um jornal da política de Washington, é um jornal voltado para a política geopolítica mundial, é um jornal dos mais importantes do mundo, apresentando o Brasil como uma republiqueta, onde o presidente, em pessoa, ameaça as pessoas de prisão. Mas não é só isso, não. O caso, pessoal, é que o Washington Post, ele é a ponta do iceberg, e para o Moro, para o Sérgio Moro, o negócio ficou pequeno. Vocês sabem por quê? Porque ele vinha surfando na onda. Pegamos os hackers, os criminosos e a escória, os capangas dele. Agora, o Greenwald não vai dormir, aquele nojento daquele antagonista, aquele nojento, sujeitinho, à toa. Ele veio lá fazer piadinha, aquela Joyce Hasselman, veio lá, tic-tac, que o tempo está passando para você ser preso, ameaças à liberdade de imprensa. Ele vai ser preso por quê? Porque ele recebeu
um material numa fonte e divulgou, isso é jornalismo. O mais grave para mim talvez seja a Joyce Hasselman, porque ela é uma ex-jornalista, né? Pelo menos pretensa jornalista, acusada de plágio, de tudo que um jornalista não pode fazer, mas ainda assim trabalhou como jornalista e comemorando Augusto Nunes, comemorando, gente, jornalistas. Que raio de jornalistas são vocês? Jornalistas comemorando que um jornalista seja preso por fazer jornalismo? Que vergonha, que vergonha. Essa gente não tem vergonha na cara, tá? Agora, a boa notícia vem de uma pessoa que me odeia, né? Que saiu comemorando no Twitter quando esse fascista mandou me prender. Mas ela diz aqui, olha, é ela, hein? A Eliane Cantanhede, não é ninguém mais, ninguém menos. O agosto de Sérgio Moro. Então, eu vou ler para vocês. Em sua coluna neste domingo no Estadão, Eliane Cantanhede diz que, ao trocar a magistratura pela política, Sérgio Moro entrou no olho do furacão e agora se vê diante de um caso que o coloca em uma situação complicada. Ao mesmo tempo, vítima, acusado e comandante da Polícia Federal nas investigações sobre vazamentos da Lava Jato. Ela aponta 3 erros formais do ministro: demonstrar que teve acesso a informações sigilosas da Polícia Federal ao avisar os atingidos, anunciar que o material hackeado seria destruído, o que seria em seu próprio benefício, endurecer o processo de expulsão de estrangeiros justamente no meio da tempestade envolvendo o americano Greenwald. A colunista analisa que agosto, que a mística disse ser o mês do desgosto, aumentará a pressão sobre Moro e também sobre os outros personagens, no caso Vaza Jato, como políticos e jornalistas responsáveis pela divulgação de mensagens. Porém, o jornalismo ele pode ficar tranquilo, porque o Greenwald dispõe de provas no seu celular de troca de mensagens com a fonte dele, que agora é pública, dizendo, e a própria fonte dele diz que nunca recebeu nenhum pedido de dinheiro, nem nada. Então, ele está no pleno exercício da sua profissão, do seu trabalho. Eles vão precisar provar, eles estão cobertos. A Manuela Dávila tem no celular dela as conversas com esse sujeito que foi pedir o telefone do Greenwald para ela, entende? Então, é perda de tempo, e agosto já começa feio para o Sérgio Moro, porque no comecinho agora de agosto, ele vai ser julgado no STF. Agora que a documentação está toda na mão da Polícia Federal, será que o STF vai ter coragem de se acovardar? Vendo o Bolsonaro querer prender jornalista, vendo o Sérgio Moro querer destruir provas, e vão dizer que esse cara não é suspeito? Vocês acham mesmo que vai acontecer isso? Eles sabem muito bem, principalmente o seu Fachin, que está lá na segunda turma, e citado pelo Sérgio Moro, pelo Dallagnol, como o Fachin é nosso, ele está envolvido conosco. Já tem outra representação contra o Dallagnol no CNMP, no Conselho Nacional do Ministério Público. Vocês sabem disso, né? Eu não sei se eu falei ontem, acho que ontem eu não falei disso, mas todo mundo deve ter lido, né? Deve ter visto por aí. Já tem uma segunda investigação aberta contra o Dallagnol. O Dallagnol estava se reunindo com banqueiros, pedindo dinheiro a banqueiros, fazendo a Lava Jato, fazer negócios com empresa investigada, que deixou de ser investigada depois. Então, quer dizer, o Fachin vai querer ficar como cúmplice desses caras? Fachin é nosso? Tá lá na mão da Polícia Federal esse diálogo. Agora que prenderam os hackers, eu acho que a sorte tem sorrido muito para o Intercept, mas eles fizeram a coisa direito também, entendeu? Eles são experientes, eles fizeram a coisa direito, e agora o Sérgio Moro, o Bolsonaro, ele puxa o tapete do Moro, porque
O Moro estava tentando instrumentalizar isso, né? Instrumentalizar isso, olha, veja, os hackers, os criminosos, eles têm ficha na polícia, eles clonavam celulares, eles cartão de crédito, cartão de débito, né? Então são bandidos, e são com esses bandidos que o jornalista aí estava obtendo as suas informações. E daí, Sérgio Moro, e daí? Desde que mundo é mundo, como é que pode? Ele não é tão ignorante assim. Ele sabe que desde que mundo é mundo, o jornalismo se ampara. Ou melhor, vamos lá. Em quem, Sérgio Moro, você se amparou para conseguir as provas de mentirinha contra o Lula? Foi na Madre Teresa de Calcutá ou foram nos bandidos como o Léo Pinheiro, ladrão de dinheiro público, que lhe passou as informações sobre Lula? Certo? Ou a Lava Jato não se valeu de bandidos para chegar a outros bandidos e até a pessoas inocentes? Então é assim, é a justiça, é o jornalismo. Às vezes o próprio bandido, ele pode dar informações, ele pode ser uma fonte que permita desvendar crimes maiores. E qual é o crime maior aí que a gente está vendo, pessoal? O crime maior que a gente está vendo na República é um judiciário podre, apodrecido, com, claro, as suas honrosas exceções. Tem gente séria no judiciário? Tem gente séria. Olha o ministro Ricardo Lewandowski, tá certo? Olha o ministro Ricardo Lewandowski, um exemplo de retidão, um homem contra o qual nunca pesou nada na vida dele, corajoso, tá certo? Então, olha o Marco Aurélio Mello aí, ele tem alguns questionamentos, mas ninguém pode negar a coragem que ele tem de nadar contra a corrente. Tá certo? O Gilmar Mendes mesmo, tudo bem, ele é tucano, tal, tem vários questionamentos a ele, mas ele está tendo coragem de ficar do lado certo da história, porque ele está vendo que o Brasil está mergulhando no fascismo. Então, sabe, pessoal, o que vai acontecer é uma guerra jurídica que vai selar. O jornal Valor, ele publica uma matéria que vai justamente na linha daquilo que eu tenho dito todos esses dias. Uma guerra jurídica deve selar destino de mensagens apreendidas pela Polícia Federal. E aí ele cita, num determinado ponto, que a Lava Jato vinha, o Sérgio Moro, o Dallagnol, tal, o próprio Bolsonaro, eles vinham dizendo que não tinha como fazer, que não ia ter para onde ir com as denúncias do Intercept. O Intercept podia ficar divulgando à vontade aí, que não ia dar para confirmar a veracidade das mensagens, não é? Porque o Telegram destruiu, dizia o Moro, dizia o Dallagnol, então já era. Só quem tem é o Greenwald, e ele não tem prova nenhuma, né? O Greenwald não pode entregar a fonte dele, então acabou. Aí, esses idiotas, esses imbecis, esses cretinos, comemoram a prisão dos hackers. E comemoram, aí vai o antagonista comemorar, tic-tac, não sei o quê, agora pegamos a sua fonte. Sim, pegaram a fonte do Greenwald, com material que pode ser periciado para comprovar que o Greenwald dizia a verdade, que o material dele é autêntico, entende? Vocês veem como a esperteza, quando é demais, ela engole o dono, né? Então, isso está dito aqui na matéria do Valor, guerra jurídica. Eu vou colocar tudo isso aqui no link, todos esses links aqui, os mais importantes, como esse, na descrição do vídeo aqui, pessoal, para quem quiser dar uma olhada. E aí a gente vê que, pouco a pouco, o Bolsonaro, ele está, pessoal, se dizendo aí senhor da situação, cantando de galo, tal, só que ele está afundando. Ele pensa, porque o que ele tem? Ele tem um exército nas redes sociais, tem muito robô, a gente sabe disso, e tem aqueles fanáticos de extrema-direita. O Brasil é um país de 220 milhões de habitantes. Então, a possibilidade de ter gente maluca
disposta a defender uma aberração como o Jair Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro, a gente nem fascista, né? O Bolsonaro é uma aberração, né? É um capricho da natureza. Então, a popularidade dele está afundando dia após dia. Tem uma matéria do Huffington Post, cuja tradução eu tenho aqui, que eu vou passar para vocês, o americano Huffington Post. Brasileiros discordam de Bolsonaro em pelo menos 7 de 12 temas nacionais. Né? Isso 6 meses após ele assumir o cargo. Então, só para, rapidamente, vou dar uma pincelada. Brasileiros discordam no abrandamento das regras de trânsito que o Bolsonaro quer promover. Os brasileiros discordam sobre a posse e porte de armas de fogo que o Bolsonaro implantou. Os brasileiros duvidam e discordam do pacote anticrime do Sérgio Moro. Só 25% acredita que a proposta será eficiente no combate à criminalidade. Uma grande maioria, de 57%, repudia a comemoração do golpe de 64. Tudo isso pesquisa Datafolha, tá? 5, aliança com os Estados Unidos. A grande maioria, 66% dos brasileiros discordam do alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, porque eles sabem muito bem que os americanos não vão dar nada para a gente. O que eles vão dar para a gente eu não posso falar, porque vai ficar chato, tem senhoras aí e é de mau gosto. Mas o que ele vai dar, para nós, todo mundo sabe. O que eles vão dar, principalmente o Donald Trump. Ele quer que a gente se entregue na mão dele, entregue tudo para eles vão lucrar e nós aqui vamos ficar na miséria. O meio ambiente, o combate à preservação ambiental do Bolsonaro é rejeitada por 60%. As privatizações, 60% dos brasileiros são contra privatizações. A reforma da Previdência está dividida, dizem eles, eu tenho minhas dúvidas, meio a meio, metade quer, metade não quer. A grande maioria discorda das novas regras trabalhistas, 57%, só 22% concorda totalmente e 17%, então são 39%, mas totalmente com a reforma trabalhista, só 22% concordam. E aí concordam, sim, com a internação de usuários de drogas, que é uma bobagem, né? Faz parte da cabeça idiota do brasileiro. Proibição do aborto, a maioria também, a gente sabe, a grande maioria dos brasileiros é contra, que é uma loucura, coisa de país atrasado. Nenhum país desenvolvido proíbe a mulher de abortar quando precisa. E a redução da maioridade penal é uma loucura, coisa de, olha, o povo brasileiro, essa mudança de 18 para 16 anos, mudança da maioridade penal, isso não vai resolver nada, não vai diminuir nada a violência e vai colocar jovens na faculdade do crime cedo demais. Porém, essa é a realidade. E a grande maioria dos brasileiros, aquilo que atinge a vida deles, os brasileiros discordam, porque o Bolsonaro está prejudicando todo mundo. Então, ele não vai se eleger nem que a vaca tussa daqui 3 anos e meio, e eu acredito que a esquerda vai dar a volta por cima e vai voltar ao poder em 2022. Tem uma denúncia muito grande do Intercept, que saiu agora de manhã, uma análise, na verdade, mostrando como é que o Sérgio Moro dá forma a um novo estado policial no Brasil. Isso é muito grave, pessoal, porque isso que está sendo feito vai demorar muito tempo para mudar, muito tempo para resolver, para desfazer. E olha aqui, ó, sem nenhuma explicação, militares filmam palestra de um cientista na SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Também sem nenhuma explicação, uma reunião dos sindicatos dos professores de Manaus é invadida por policiais com metralhadoras. O Moro, ele baixa uma portaria querendo deportar sumariamente qualquer pessoa que for meramente acusada lá fora de algum crime, sem preservar a presunção da inocência. E um deputado federal do PSL
protocola um pedido de prisão do Greenough sem nenhuma razão, sem nenhuma base, né? Então, realmente a gente está vendo surgir uma ditadura no Brasil. Acho que essa fala do Bolsonaro de que que o Greenough vai ser preso, ameaçando o Greenough de prisão, é um passo a mais nessa agenda policialesca, ditatorial, que está imperando no Brasil, que está chocando o mundo, e a crise vai comendo, tá, gente? Enquanto isso, você que é bolsonarista, você que é abastado, que tem grana, que acha que vai ficar muito bem e tal, tem até um bom emprego, tem uma boa renda, pois saiba que a economia do país vai se liquefazendo, vai derretendo. Por quê? Porque ninguém quer fazer negócio com um país ditatorial, onde as leis são usadas conforme a vontade do ditador de plantão. Então, eu quero um país com um judiciário sério, porque se eu for investir nesse país, eu vou chegar lá, eu vou ter algum problema, eu posso recorrer a um judiciário sério que vai me atender. Agora, se eu não souber que o judiciário é sério, como é que eu vou fazer se eu tiver algum problema com um local do Brasil? Evidentemente, ou com algum poderoso. Esse poderoso vai fazer picadinha de mim. Então, no Brasil, eu não coloco dinheiro. E o Brasil, eu já expliquei muitas vezes, isso é muito importante as pessoas terem em mente. O Brasil é um país que não tem poupança interna. O que é a poupança interna? É quando o povo poupa. O brasileiro não tem dinheiro nem para comer, quanto mais para poupar. Apesar que o Bolsonaro disse que não há fome. Então, a gente não poupa. E sem poupar, não tem dinheiro para investimento. Sem dinheiro para investimento, só resta o capital estrangeiro. Então, a gente depende de como o mundo nos vê para ter possibilidades, né? Porque internamente, assim, a gente tem programas sociais, tem uma série de coisas que precisamos sustentar, né? Tem a máquina pública que tem que tocar, é um barco grande, complexo, é um transatlântico o nosso país, então o dinheiro que tem é para tocar o país. O dinheiro para investir tem que ser um dinheiro a mais, um dinheiro sobrando. E dinheiro sobrando tem que vir de fora. Isso é muito simples, qualquer um pode entender. E o que está acontecendo é que o Brasil está se tornando um lugar perigosíssimo, inclusive para o investidor nacional. Eu jamais vou botar meu dinheiro em qualquer negócio que eu não tenho, mas o pouco que eu tenho para minha subsistência, minhas parcas economias, eu tenho que guardar, me grudar com elas e ainda torcer, não é, para que o governo não faça pacotes aí, confiscos, loucuras aí, porque desse governo você espera qualquer coisa. Então, todos nós estamos ameaçados de um governo que faz coisas que até Deus duvida e ninguém vai vir querer participar desse horror que está acontecendo no nosso país. Tem um relato do El País, que eu vou colocar o link, que o jornal espanhol El País. Para especialistas em segurança digital, faltam elementos no relato do hacker. Eles estão um pouco desconfiados do hacker. Eu acho que vale a pena, eu vou colocar o link dessa matéria para quem quiser ver. E, olha, pessoal, antes o Bolsonaro entrava em estádios de futebol e era ovacionado. E agora, toda hora, aconteceu ontem aí, ele é xingado e vaiado em jogo do Palmeiras contra o Vasco. Claro que tem alguns que ainda, né, ficam nessa ilusão tal, mas isso está acontecendo em 6 meses. Ele tinha uma aprovação gigantesca entre esse público, sabe? Principalmente aí na Copa América, que tinha ingressos caríssimos, que a classe média alta, que é onde o Bolsonaro tem mais apoiadores, porque, evidentemente, ele se propõe a tirar dos pobres para dar para os ricos, então ele tem apoio da classe média alta, e até na classe média alta ele está sendo questionado. Então, o único problema é que o sujeito tem 3 anos e meio de mandato. Vocês sabem, vocês já viram toda a desgraça que ele fez em 6 meses. Agora, imagine que tem 2, 4, 6, 7 vezes mais do que ele tempo do que ele já usou até agora para desgraçar o Brasil, ele tem pela frente. A menos que a gente
tire esse sujeito do poder, né? Legalmente, com os vários motivos pelos que já surgiram para ele fazer isso. Olha, pessoal, eu sabe, sinceramente, tem gente que está pessimista, tem gente que está aí até deprimida, né? Eu vejo tanta gente deprimida, sabe? E querendo desistir, e não adianta, e não sei o quê. Pessoal, olha, por favor, me escutem. Eu não tenho interesse nenhum nisso, eu sou um cidadão, eu estou no mesmo barco, estamos todos nós no mesmo barco, né? Então, vamos pensar. Se a gente não fizer nada, se a gente ficar se lamuriando, ou ficar dizendo, olha, na internet, não vai adiantar, nós estamos condenados, não adianta, eles estão com o poder, nós não podemos fazer nada. Gente, é o que eles querem, tá? Você vai estar ajudando o Bolsonaro, porque quando você fala na internet, você imagina a internet como um grande estádio de futebol, Maracanã, e no centro você tem vários púlpitos. Então, quem atua muito na internet, ele tem um púlpito ali naquele espaço onde ocorrem os jogos de futebol, um púlpito com microfone, e quando ele fala, todo mundo ouve. Então, esses são os formadores de opinião. Então, você que opina muito na internet, você é sim um formador de opinião. Você pode influenciar 20, como pode influenciar 20 mil ou 20 milhões, mas você influencia as pessoas. Então, se você fica naquela, olha, não sei o quê, o mundo vai acabar, nós estamos ferrados, tal, você vai tirar pessoas do combate, e, na verdade, não é isso que está acontecendo, porque eu acho que o Brasil está, que a situação está melhorando, eu acho que os últimos acontecimentos foram altamente positivos, e eu vejo nessa coisa que o Bolsonaro fez aí, nessa declaração maluca, absurda, eu vejo muita positividade. Achei ótimo que ele tenha falado isso, porque ele colocou toda a classe jornalística solidária ao Glenn Greenwald, várias entidades, e até o judiciário fica acuado, porque, puxa vida, o Bolsonaro está dizendo que a gente vai prender, que ele manda a gente prender as pessoas, nós vamos nos colocar sob o tacão do Sérgio Moro, que é ministro da Justiça, ele nem juiz não é mais, era um juiz de primeira instância de uma paróquia, conseguiu um poder que ele conseguiu até fazer desembargadores, ele se sobrepôs a desembargadores, né, de instâncias superiores da justiça, como juiz de primeira instância, ganhou um poder enorme. Agora, a casa está caindo para ele. Está caindo para ele. Você que fica escrevendo tic-tac para o Greenwald, que a casa dele está caindo, fica com esse papo furado de Verdevaldo, isso é uma burrice. Qual é a graça de você traduzir o nome do sujeito para o português? Eu não sei, esses caras são muito idiotas, entende? Eles não têm o que falar de concreto, aí querem debochar da orientação sexual do homem, do nome do homem, porque sabe o que é isso? É a estratégia de quem não tem o que falar. Vocês entenderam? Meus amigos, eu agradeço muita atenção, chegamos a quase 7 mil pessoas ao vivo aí de novo, o canal está crescendo muito, eu agradeço o apoio, porque é isso que a gente quer fazer. A gente está aqui para denunciar e para fazer a nossa parte, cada um faz, tem muita gente fazendo, e quem está aqui, desse lado aqui com a gente, eu garanto para você que aqui a gente está formando uma comunidade e nós vamos lutar juntos, eu vou ouvir cada um, recebi algumas sugestões bem bacanas aí hoje, que eu vou aproveitar, vou transformar em posts, tá? E eu agradeço muito a atenção de todo mundo, desejo bom domingo, macarrão da mama aí, eu vou também aproveitar o restinho desse dia, que amanhã começa uma pauleira, e vem aí agosto, que vai ser um mês pesado, gente. Agosto vai ser pesado.
Grande abraço para todo mundo, viu? Muito obrigado pela atenção. Bom domingo.